Olá pessoal, tudo bem? Então, resolvi na aula de hoje fazer algumas questões importantes aí de cone, tá certo? Então, escolhi 4 questões que são interessantes, são importantes. Então, essa aula de hoje vai ser aquele esquema que você já conhece, né? Pausar o vídeo, tentar fazer e logo em seguida vem a resolução. Aula de sexta-feira eu vou trabalhar o tronco de cone com vocês. Então, vamos lá. Questão 1. A superfície lateral de um cone circular reto é feita de uma peça circular de papel de 20 cm de diâmetro, cortando-se fora um setor de π/5 radianos. Calcule a altura do cone obtido. Então, essa área verde aqui já é a nossa área lateral. Ele já informa para você que isso aí é a superfície da área lateral do cone. É com essa parte verde que a gente vai construir o cone. E o que eu estou querendo saber? A altura. Como que chegou nessa figura? Ele tirou um setor circular, que vale π/5, tá? E aí quer que você calcule qual vai ser a altura quando você fechar essa área lateral, que você já sabe que quando fechar isso vai virar um cone. Então, a gente precisa saber qual é a altura desse cone, tá certo? Então, pausa o vídeo agora e já tenta fazer. Então, vamos lá, vamos ver se vocês acertaram. Aqui tem um detalhe especial, tá? Muita atenção. Ele fala que essa área verde é a área da superfície lateral. Até aí tudo bem. Ele fala que o diâmetro é 20. Então, o raio é 10. Mas espera aí, esse raio é o raio desse setor circular ou é o raio do cone? Pessoal, é o raio do setor circular, porque ele fala que essa figura, né, essa superfície lateral, foi feita com esse pedaço de papel que tem 20 centímetros de diâmetro. Ou seja, isso aqui é 20. Consequência, o raio vai valer 10. É o raio do setor circular. Então, quem errou provavelmente colocou esse raio lá no raio do cone. E não tem nada a ver, tá? Então, é o raio do setor circular. Outro ponto importante. Ele fala que tirou π/5 radianos. Eu espero do fundo do meu coração que ninguém tenha transformado isso aqui em grau para continuar o cálculo. Não precisa, tá certo? Pode manter em radianos e não vai atrapalhar nada. Pelo contrário, vai facilitar as coisas para vocês, tá? Então, tirei π/5. Quando eu tirei esse π/5, o que sobrou aqui? O ângulo central. E você lembra qual é a fórmula do ângulo central? O ângulo central é dado por 2πr/g, tá certo? Então, eu preciso descobrir a altura. Professora, mas não tem nem altura nessa fórmula, como é que a gente vai chegar? Pessoal, para a gente chegar na altura, eu preciso descobrir quanto que vale a geratriz desse cone. E a geratriz está super fácil, porque quando você fechar essa área lateral aqui, você vai ter a geratriz. Então, qual a informação que está faltando? Está faltando a medida do raio desse cone. A gente não tem. Geratriz nós temos. É 10, tá certo? Θ nós temos. Ou não. Tem que só fazer o cálculo. Por quê? Uma volta completa não é 2π? Então, 2π é igual a θ mais π/5. Sobre 5. Então, ficou 2π menos π/5 é igual a medida de θ. Θ é igual a, tirando MC aqui, ficou 5 dividido por 1, 5 vezes 2, ficou 10. Menos 5 por 5 dá 1 vezes π. Conclusão, então, vou colocar aqui no canto, θ vale 9π/5. Então, a gente já descobriu a medida do ângulo central. Agora, o que a gente vai fazer? Vai substituir. Então, vai ficar assim, 9π/5 é igual a 2π vezes raio sobre 10. Lembrando que esse 10, ele é o raio do setor circular, tá certo? Mas ele não é o raio do cone. A gente está descobrindo o raio do cone agora. E se ele é o raio do setor circular, ele representa a geratriz. Tranquilo? Esse π com esse π pode cortar. Lembra que eu falei que não tinha a menor necessidade de transformar isso em grau? Porque esse π corta, pessoal. Então, ficou assim. 5 vezes R ficou 5R. Vezes 2. Eu já multipliquei aqui em forma de cruz, ó.
9 vezes 10, 90, tá certo? Então, eu tenho que o raio é igual a 90 dividido por 10, ou seja, o raio do cone é 9 centímetros. E agora, finalmente, está faltando aí a medida da altura. Então, o que você tem que se lembrar para continuar fazendo esse cálculo aí? Você tem que lembrar que você pode trabalhar com o teorema de Pitágoras, né? Onde a hipotenusa é a geratriz, tá certo? E aí os catetos vai ser a altura e o raio. Então, vai ficar assim, ó. Você consegue montar um triângulo retângulo aqui, ó. Onde a nossa geratriz vale 10, tá? O raio vale 9 e eu preciso descobrir a altura. Então, vai ficar 10 ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais h ao quadrado. 10 vezes 10, 100. 9 vezes 9, 81. Isso é igual a h ao quadrado. H vai ser igual a raiz de 100 menos 81, 19. E aí, a gente para o nosso cálculo aqui, porque não há necessidade de você ficar tirando a raiz de 19. Então, o nosso cálculo fecha aqui, tá certo? Então, pessoal, a altura desse cone é raiz de 19. Vamos lá, então, agora a questão 2. Girando-se o quadrilátero ABCD em torno do eixo Y, obtemos um sólido cujo volume é 275 π sobre 3 unidades de volume. Qual é a abscissa C? Então, ele quer saber quanto que vale a abscissa C, ou seja, esse pontinho aqui. A gente não sabe qual é. Então, eu sugiro que você pause o vídeo, analise a questão, pense um pouquinho sobre ela e tente fazer. Vamos lá? Vamos ver se vocês acertaram? O importante dessa questão aqui é vocês entenderem essa questão dele girar, né? Então, é um sólido de revolução. Ele está girando em torno do eixo Y e quando girar, o sólido que vai formar é semelhante àquele lá da atividade online 3, um silo, né? Que ele é formado pelo cilindro e pelo cone. Essa parte de baixo é justamente o nosso cilindro, tá certo? E a de cima vai ser o nosso cone. E se você tiver pensado um pouquinho, você vai perceber o quê? Que quando ele gira, né, a gente não tem a medida do raio. E o raio é esse segmento DC aqui, ó, que coincide com esse aqui também. Ou seja, o raio do cilindro e o raio do cone são os mesmos, tá certo? E qual é essa medida? É justamente o que a gente não sabe qual é a medida do raio, tá certo? Então, a gente sabe que o volume dos dois juntos é 275 π sobre 3. Então, como que você deveria ter feito essa questão? E eu espero que vocês tenham acertado. Assim, o volume do sólido completo é o volume do cilindro mais o volume do cone. O volume do cilindro é dado por πr ao quadrado h, área da base vezes altura. O volume do cone é dado por área da base vezes altura dividido por 3. O volume do sólido, a gente tem, é 275 π sobre 3. Agora, vamos começar a substituir os valores. O volume do cilindro é igual a π vezes o raio ao quadrado. Você sabe quanto que é esse raio ao quadrado? Não. E é justamente o que a gente não tem. Então, ele vai continuar raio ao quadrado. Você sabe qual é a altura do cilindro? A altura do cilindro é essa diferença aqui, ó, pessoal. Então, essa altura é 3. Mais π vezes o raio do cone. O raio do cone a gente não sabe, mas a gente sabe que é o mesmo raio do cilindro. Vezes a altura do cone, que é essa diferença aqui. Qual vai ser a altura do cone? 2. Tudo isso dividido aí por 3, tá certo? Então, essa vai ser a altura do cone e os valores que a gente tem. Agora, pessoal, é só substituir, melhorar essa expressão, tá certo? Então, vai ficar assim, 275 π sobre 3 é igual. Aí, eu vou tirar MMC somente dessa segunda parte aqui, ó. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes tudo isso, ficou 3 vezes π vezes r ao quadrado vezes 3.
mais 3 dividido por 3 dá 1, vezes πr ao quadrado, vezes 2. Pronto, tá certo? Como o denominador aqui é igual, a gente já vai dispensar. Então, ficou 275π é igual. 3 vezes 3 ficou 9πr ao quadrado, mais 2πr ao quadrado. Esse 9 com 2 a gente pode somar. Então, ficou 275π é igual a 9 mais 2 virou 11 r ao quadrado. Claro que agora você pode cortar o π sem prejuízo nenhum, certo? Então, eu tenho que 275 dividido por 11 é igual a r ao quadrado. R é igual... Peraí, que isso aqui não tá bom, não. R é igual a raiz de 275 dividido por 11, que é a mesma coisa que raiz de 25. Logo, o raio vale 5, tá certo? Então, qual é a abscissa C? 5, que é justamente essa diferença aqui, ó. Desse último ponto, que no caso é 5 com 0. Então, o raio é 5, tá certo? Questão importantíssima aí, tá, pessoal? Tá? Relacionar os conceitos de conta. Próximo vídeo, questão 3 e 4.